Galera, eu vou explicar um pouquinho agora, um pouco do operacional, que além do tape read, eu utilizo o padrão de frequência. Para quem não sabe, o mercado anda no padrão de ondas, que são as famosas ondas de Elliott. Dentro das ondas de Elliott, ele tem a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Isso funciona no dólar? Muito. Para todos os ativos ele funciona assim. A única diferença é que, para quem não sabe, o preço ele se move de 3 em 3, de 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15, 30 em 30 e assim sucessivamente. E para que eu veja melhor esse padrão de frequências, eu utilizo um padrão chamado que é um padrão onde eu vejo de 3 em 3 e de 6 em 6. Eu consigo ver esse deslocamento de preço. Por exemplo, no 4R que eu coloquei na tela aqui para vocês, dentro do 4R, eu consigo ver nos padrões o deslocamento do preço. Então cada box desse aqui, olha que legal, ele me dá um padrão de 3 pontos, tá vendo? Variação, 3 pontos. Então, dentro desse padrão, eu sei que o preço vai deslocar 3 pontos. Por isso que meu stop técnico é de 5 pontos. Se ele perde esse padrão, é porque geralmente ele está virando de frequência. Então, no Renko, através do que eu desenvolvi, eu consigo ver essa frequência e eu consigo ver através do gráfico se o mercado está vendedor. Neste caso aqui ele estava vendo uma frequência de baixa de venda e quando ele vira frequência, tá? Quando que o mercado vira frequência? Olha só, ele virou frequência, ele entrou numa frequência de alta. Então se eu estou querendo vender, eu não vou querer vender mais. Eu tenho aqui dentro do operacional algumas outras ferramentas que me mostram isso. E isso é conteúdo para quem faz parte da mentoria, tá? Mas para vocês um conteúdo mais básico, para entenderem como funciona esse padrão de Renko. E olha só que interessante, toda vez que o mercado estica 22 pontos, quantos pontos ele tem que corrigir? 12. Aí o mercado dá outra pernada de 22 pontos. Estou mostrando para vocês aqui no gráfico a frequência de mercado. Então eu consigo saber uma provável saída. Por exemplo, entrei no trade aqui no pullback de retração, ele vai me dar a saída no final da frequência. Então eu já sei pela frequência da pernada anterior que ele vai dar outra pernada de 22 pontos. Então isso é técnico operacional. Poucas pessoas sabem disso. E depois que ele faz o padrão, ele repete novamente a frequência. Aqui com aumento de frequência, que ele está numa frequência de 20, 22 pontos, ele até rompeu a frequência. Ele aumentou a frequência, que daí já é uma pernada maior. Diferentemente, vou mostrar para vocês a diferença. Aqui é o 4R, Eu vou fazer o 7R e o padrão de minutos também, para vocês entenderem as diferenças, tá? O 7R, a frequência dele é mais alta, ele anda numa variação de 6 pontos, estão vendo ali no caixote que abriu? Então o preço ele se desloca de 6 em 6, só que eu consigo ver a frequência maior do dólar. Então se eu sei que ele está no ponto de retração, olha que interessante pessoal, muita gente não sabe disso. O mercado deu uma pernada de 23 pontos, 22 pontos. O mercado me anda de 20 em 20, na maioria das vezes, tá? Ele vai retrair 11 pontos, 12. E aí, como é que eu tomo decisão? Além do preço, eu analiso região de volume. Se realmente não teve interesse acima daquele nível de preço. E aí eu tomo a decisão de entrar na venda e pego o trade a favor do fluxo, a favor da frequência, com volume ascendente. Olha o volume vendedor crescente. Então, essas ferramentas complementam a minha tomada de decisão, não só o tape reading, como também análise de frequência. E no gráfico de minutos, eu não consigo ver isso, por isso que eu não opero minutos. No gráfico de minutos, ele não me mostra a frequência. Eu consigo ver cada candle, aqui no gráfico de minutos, cada candle tem um padrão, por exemplo, tem um candle aqui, esse candle ele variou 5 pontos. Olha esse outro candle aqui, olha o tanto que foi a variação, 31 pontos, eu não consigo ver a frequência. O padrão de minutos, ele não me mostra a frequência de mercado, ele varia por minuto. Então eu não opero esse padrão, mas eu preciso dele para mim ver uma outra ferramenta que eu vou explicar no próximo vídeo, beleza? Então, neste operacional, eu utilizo frequência e também tape reading.